Jesus morreu para pagar os seus pecados e não a sua mente. Jesus morreu para acabar com a condenação que havia sobre você e não para transformar você num burro que não pensa, não julga e vem qualquer idiota falando qualquer bobagem para você, lhe vendendo qualquer falsa promessa e você comprando porque não pode julgar. Sabe, quando a gente vê na igreja, as pessoas têm tanto medo de julgar as pessoas e as coisas que a gente acaba se deixando levar por qualquer coisa. E a gente comprando Bíblia por R$900 achando que vai receber bênção financeira, a gente colocando o desejo de bênção num papel e colocando dentro do sapato e indo marchar, achando que Deus vai cumprir essas coisas, porque a gente tem medo de julgar as coisas. A gente precisa julgar corretamente. Eu li vários versos aqui, tentando mostrar biblicamente que Deus quer que a gente julgue. E que quando Mateus 7 diz que a gente não deve julgar de modo hipócrita. Não deve julgar de modo falso, não deve julgar sem primeiro olhar para o nosso coração. Julgue, porque se você não julgar corretamente, você vai ser julgado por Deus. E punido por ele, porque se deixou levar por falsas profecias e falsas promessas e falsos mestres. Seu crescimento espiritual depende disso. Julgue para não ser julgado. Mateus 7 é um texto muito interessante porque Jesus está ali falando sobre a sua lei, sobre o seu ensino, sobre os seus mandamentos para o seu povo. E dentro desses mandamentos a gente chega em Mateus 7:1 que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Esse é um verso muito citado até aqui nos comentários do vlog, em que parece que Jesus está ensinando que a gente não pode julgar ninguém, que a gente não pode cometer nenhum tipo de julgamento, que nós precisamos tapar nossos olhos para aquilo que é de errado, ou de estranho, ou de incorreto, a fim de que não cometamos julgamentos e a fim de que não sejamos julgados por Deus. No entanto, eu acho que é um erro muito grande interpretar esse verso assim. Quando a gente olha o contexto desse verso, a gente percebe que Jesus não está falando de todo tipo de julgamento. Ele está falando de julgamentos hipócritas, ele está falando de julgamentos injustos, ele está falando de julgamentos errados. Quando Jesus diz não julgueis, para que não sejais julgados, ele dá um motivo, ele dá um porquê. Verso 2 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados também, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. E porque tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar primeiro o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês fariseus são hipócritas, vocês fariseus são injustos, vocês erram pra caramba, vocês estão falhando pra caramba, vocês têm uma trave no olho de vocês, e vocês estão reclamando do cisco no olho do outro. E vocês estão tentando tirar o cisco no olho do outro, enquanto você tem uma trave no teu olho. Como é que você vai fazer isso? Como é que você consegue? Você quer ver corretamente o cisco no olho do outro? Como é que você vai se preocupar com o olho do outro que tem um errinho, enquanto você está errando naquela mesma coisa de modo estrondoso? O que Jesus está dizendo aqui não é que nós não devemos nunca julgar, mas é que nós não devemos fazer julgamentos hipócritas, e fazer julgamentos errados, e olhar para o detalhe no outro, enquanto a gente esquece de olhar para o nosso próprio coração. Ora, se Jesus estivesse proibindo qualquer tipo de julgamento aqui, próprio Jesus estaria pecando, porque ele está julgando os fariseus de hipócritas aqui. Jesus olha para aquelas pessoas e diz: vocês são hipócritas. E Jesus está julgando eles assim. Como é que julgar é errado se Jesus julga corretamente? Ele nunca pecou. Se Jesus tivesse proibido todo tipo de julgamento, ele ia estar caindo na condenação de Romanos 2:1, que diz o seguinte: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Se Jesus estivesse julgando os fariseus de hipócritas e proibindo todo tipo de julgamento, ele estaria caindo nessa condenação aqui, sendo pecaminoso por isso. Mas Jesus estava julgando aquelas pessoas corretamente e proibindo o julgamento hipócrita, o julgamento errado. O contexto é esse. Claro, a gente concorda que algumas coisas precisam realmente ser julgadas. Concordamos que devemos julgar doutrinas, como diz 1 Tessalonicenses 5:21. Concordamos que devemos julgar espíritos, como diz 1 João 4:1. Concordamos que devemos julgar profecias, como diz 1 Coríntios 14:29. Para o próprio Cristo nos manda julgar as coisas. Ele diz em Lucas 12:57: e vós, porque não julgais também a vós mesmos o que é justo? Jesus pergunta: por que é que vocês não julgam o que é certo e o que é errado? Vocês precisam julgar essas coisas. Paulo diz: falo como a entendidos, julgais vós mesmos o que eu digo. Em 1 Coríntios 10:15. Nós devemos julgar o que é dito, nós devemos julgar o que as pessoas dizem. E todos concordamos com isso, não tem como fugir disso. O problema é que a gente discorda que pessoas devem ser também julgadas. Podemos julgar coisas que são mais abstratas, como doutrinas, como espíritos, como
como profecias, mas julgar pessoas e o caráter das pessoas é uma coisa que nós temos muito medo. O pós-modernismo e essa coisa que entrou na igreja de o amor é mais importante do que tudo, e sim, o amor é muito importante e tem uma primazia no caráter da igreja, e os maiores mandamentos envolvem amor, mas o amor não pode vir em detrimento da verdade, em detrimento de julgamentos corretos. Devemos julgar pessoas e a Bíblia diz isso. Julgar, claro, amorosamente, mas devemos julgar pessoas. 1 Coríntios 5,12, Paulo diz: todavia não deveis vós julgar os que são de dentro da igreja? Nós devemos julgar os que são de dentro da igreja. Jesus adverte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores, diz Mateus 7,15. Paulo também diz: rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deste. Como é que nós vamos perceber essas pessoas se não as julgarmos? Como é que nós vamos entender que essas pessoas estão vindo até nós com um coração ruim, vindo até nós propondo falsa doutrina, vindo até nós perversamente, se nós não julgarmos as pessoas nesse sentido? Não sabeis que vós, os santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Para vossa vergonha vos digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos, diz Paulo em 1 Coríntios 6, 2 e 5. Paulo nos instrui que devemos julgar corretamente. Ora, Paulo chegou diante de Pedro, diz em Gálatas 2, e resistiu ele face a face, e o julgou face a face, porque ele estava cometendo um erro com os gentios. O próprio Paulo julgou Pedro. Pedro era um apóstolo, que estava junto com Jesus, um dos principais, e Paulo julgou publicamente. O julgou diante de todo mundo, não foi algo simplesmente reservado, foi face a face diante de todos. Ele julgou Pedro. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos vários e vários exemplos de profetas de Deus que proferiram julgamentos justos. Nós temos o profeta Jeremias. Ele diz o seguinte: coisas espantosas e horrendas se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, e esse é o desejo do povo, diz Jeremias 5. Jeremias olhou para os profetas e disse: esses profetas são falsos, esses profetas são mentirosos, esses mestres não estão pregando a verdade. Ele julgou aquelas pessoas, ele fez um julgamento correto e justo da parte de Deus. Nós devemos fazer esse tipo de julgamento também. Temos que olhar para homens que falam mentiras por aí e dizer: esses homens estão errados. Devemos olhar para pessoas que são falsos profetas e dizer: eles são falsos profetas. E advertir o povo de Deus sobre isso. Abraão julgou Sodoma e Gomorra ao ponto de não acreditar que houvesse sequer 10 justos na cidade. Ora, inúmeros são os exemplos de Deus mandando que seu povo e seus profetas julgassem. Nós temos Jeremias capítulo 5, Isaías capítulo 59, Ezequiel capítulo 13. Todos esses capítulos mostrando que Deus mandou o seu povo julgar, mandou seus profetas julgarem. Temos que cometer julgamentos, temos que julgar as pessoas também. Mas sabe, o pessoal que tem medo de julgamentos e acha que julgamento é algo ruim, tem uma visão errada da coisa. Acha que julgar é ficar como um cão feroz, com a boca espumando, procurando errinho em todo canto o tempo todo, e para poder condenar quem tiver... Tá, esse é um modelo de julgamento segundo o mundo, provavelmente. O mundo, quando julga, julga assim. Mas a igreja não deve julgar assim. Deixa eu dar 7 dicas sobre como julgar de um modo correto. 7 dicas de como julgar corretamente. Primeiro, tenha cautela. Sabe, ser cauteloso é bom. 1 Coríntios 4, 5 diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz a todas as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. A gente deve sempre tomar cuidado com julgamentos precipitados, porque Jesus vai vir revelar a luz. Jesus vai vir julgar corretamente. A gente tem que julgar de um modo que não seja precipitado, não seja, sabe, em cima da hora. Calma, analise direito a coisa e vê se você está julgando corretamente. Seja cauteloso antes de proferir julgamentos. Você não vai olhar para um vídeo e pelo título julgar aquele vídeo como certo ou errado, ver o que uma pessoa disse e não analisar direito, ou um erro de uma pessoa, um vacilo que alguém dá com você assim, e você julga logo o caráter daquela pessoa. Tenha cautela e analise as coisas corretamente. Segunda dica, que eu falei no começo: não seja um hipócrita. Mateus 7,1 diz isso. Sabe, um assassino não pode reprovar outro, um criminoso não pode reprovar outro, um mentiroso não pode reprovar outro. Nós somos pessoas falhas e temos que cuidar para não sermos hipócritas. Temos que primeiro tirar a trave do nosso olho, antes de olhar para o cisco no olho do irmão. Terceira dica, não seja um carrasco. Mateus 7,2 diz o seguinte: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir também. A gente tem que lembrar que todos nós também seremos julgados por Deus. 2 Coríntios 2,10 diz: todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, de modo que todo julgamento vai começar pela igreja, diz 1 Pedro. Deus vai julgar a mim também. Deus vai julgar você também. Com a medida com qual você julgou as pessoas, você vai ser julgado por Deus.
Tome cuidado para não ser duro sem causa. Tome cuidado para não ser duro sem necessidade. Claro que às vezes a gente precisa ser duro, mas você tem que tomar cuidado. Não seja duro sem necessidade. Gálatas 6:1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Seja brando com quem erra, seja brando com quem peca, quando for julgar essas pessoas. Paulo fala que a gente não deve ser muito duro em julgar coisas secundárias, como bebida, comida, dia santo, música, estilos musicais, modo de se vestir. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ele diz: o que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, que nós não julguemos uns aos outros, antes seja o propósito do nosso coração não causar tropeço ou escândalos aos irmãos, diz Romanos 14, 1 Coríntios 10. Temos que tomar cuidado para não julgar as pessoas por causa de bobagem, por causa de besteira, por causa de coisas sem muita importância. A gente tem que tomar cuidado para não sermos pessoas que julgam qualquer besteira, não ser severos demais. Sim, 3, não devemos ser carrascos, mas 4, temos que saber quando ser duros, porque às vezes precisamos ser severos sim. Paulo julgou com severidade um homem em 1 Coríntios 5 que dormia com a mulher de seu pai, e ele, ao ponto de dizer que aquele homem deveria ser excluído da igreja. Em Mateus 23, Jesus é muito duro com os fariseus. Jesus chama eles de raças de víboras, chama eles de filhos do inferno, diz que o pai deles é o diabo. Jesus chama eles de sepulcros caiados. Jesus profere julgamentos muito duros contra os fariseus. E nós muitas vezes temos que cometer julgamentos duros, tantos falsos profetas, tantos falsos mestres, tantos homens ímpios e maus, corrompendo tantas pessoas aqui no nosso país. Nós devemos ser duros com as pessoas. Sim, orar, sim, ter o coração condoído, mas também sabermos quando sermos severos e dizer: essa pessoa não fala da parte de Deus, ela fala por parte de Satanás. E instruir as pessoas. Amar também é ser duro muitas vezes. E tem muitos homens por aí que estão pervertendo a alma das pessoas. Devemos ser severos contra essas pessoas, porque vai cair sobre nós o sangue também das pessoas que se deixaram levar por isso, e a gente podia ter advertido e não advertiu. 5. Seja perdoador. Em João 8, 1-11, nós temos um dos casos quando os fariseus chegaram diante de Jesus com uma mulher adúltera e perguntou o que fazer com ela. O próprio Jesus julgou aquela mulher e disse: sim, essa mulher é uma mulher adúltera, mas ainda assim perdoou essa mulher do seu adultério, perdoou essa mulher do seu pecado. Temos que ser pessoas que sabem perdoar quando alguém peca contra a gente. Sim, podemos julgar aquela pessoa como pecadora, julgar aquela pessoa como aquilo que ela cometeu, mas também devemos ser rápidos para perdoar aquela pessoa. E para perdoar aquele irmão que cometeu um pecado contra a gente, não ter, rancor contra aquela pessoa. Sim, aquele cara comprou na minha loja 20 vezes e nunca pagou. Eu posso julgar aquela pessoa como um mau pagador, mas eu tenho que perdoar aquela pessoa por ser um mau pagador. Isso é importante, porque a gente pode ser pessoas hipócritas e ser mais duros que Jesus até no julgamento. E não devemos cometer isso. Jesus perdoa nossos pecados, devemos perdoar as outras pessoas também. Em 6º lugar, tenha lágrimas nos olhos. Ora, Deus nos chamou para angústia. A gente vê em Neemias que Neemias, quando viu os muros de Jerusalém caídos, ele sentou e chorou amargamente com dor por causa do que estava acontecendo com aquela cidade. Nós devemos também chorar por causa das coisas ruins que acontecem. Existe uma antiga história de uma profetisa que chega em um pastor e diz: pastor, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o senhor. E o pastor: tá, pode falar. Ele diz: essa igreja vai ser destruída, Deus vai destruir essa igreja, que essa igreja é ruim, Deus vai matar os líderes dessa nação, Deus vai fazer isso e aquilo. E o pastor olhou para aquela mulher e disse: bem sei que a sua mensagem não procede de Deus. Ela pergunta: por que, pastor? Porque não existe lágrima nos seus olhos diante dessa mensagem ruim. Devemos ter lágrimas nos olhos quando nós vamos falar das coisas ruins que estão acontecendo na nossa nação. E tem um irmão que está pecando e a gente julga ele como pecador e julga ele como falho. Nós vamos levar o pecado dele para uma assembleia para excomungá-lo até da igreja porque aquele cara não está arrependido do seu pecado. Mas nós devemos estar condoídos por isso, devemos estar tristes por isso. Devemos ter o nosso coração, quebrantado. Você grava um vídeo falando mal de um falso mestre, mas se você não chorou antes disso, se você não chorou diante de Deus antes de gravar ou de condenar aquela pessoa, talvez você esteja sendo muito rápido e precipitado. Chore diante do altar de Deus. Chore diante do trono de Deus. Chore diante do Senhor, se ajoelhe por causa daquela coisa ruim que está acontecendo, por causa do pecado daquele irmão, por causa daquela falsa doutrina. Chore diante de Deus. Tenha lágrimas nos olhos antes de condenar aquilo publicamente. E em 7º lugar, eu acho que o mais importante de tudo é: julgue corretamente, julgue justamente. João 7,24 diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Esse texto deixa claro: sim, devemos julgar, mas devemos julgar de modo correto.
Não é porque o cara errou uma vez contigo, 2, 3, que você vai julgar logo aquele cara como algo errado. Talvez ele esteja passando por algo ruim na família, talvez ele esteja com dificuldade financeira, talvez o cara só se expressou mal. Vai atrás e percebe direito a coisa, porque você pode ser condenado por Deus. Somos proibidos de julgar segundo a aparência, mas somos ordenados a julgar corretamente. Provérbio 17,15 diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um quanto o outro, são abomináveis a Deus. Você se torna abominável a Deus se julga de modo errado. Se um cara está cometendo erros e você acha que ele não está cometendo, você está sendo abominação diante de Deus. Se um cara está fazendo coisas corretas e você acha que ele está fazendo alguma coisa errada, você está sendo abominável diante de Deus. Julgue corretamente, perceba o que é certo e o que é errado. Perceba o que, é que as pessoas estão fazendo de certo e o que, é que as pessoas estão fazendo de errado. Isso é importante para você mostrar para outras pessoas o que é certo diante do Senhor. E você evitar cair e ser enlaçado por gente má, por gente que tem pregado heresia no nosso país, por gente que tem feito uma nação inteira de boba. Julgue, para que você não seja julgado diante de Deus como alguém que não usou a mente que Ele deu. É isso, esse foi um vídeo curto, rápido, porque eu tô com muita dificuldade para gravar vídeos. Tô com um problema aqui na casa, com barulho, esse tipo de coisa, tem familiar dormindo aqui. Os meus pôsteres estão caindo por causa do vento e coisas do tipo. Vai ter algumas modificações por aqui. Então, fiquem orando pelo vlog que a gente vai ter algumas coisas legais acontecendo. Vai ter sorteio, vai ter concurso, vai ter um fundo novo aqui. Então ore para que tudo dê certo. E sim, eu tirei a barba, mas ela vai voltar, não se preocupe. E é isso, se você gostou do vídeo, clica aqui em joinha, clica em gostei, clica aqui em adicionar a favoritos aqui embaixo para ajudar a divulgar o vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clica em inscrever-se aqui em cima. E principalmente, manda esse vídeo para seus amigos, manda no Facebook, manda na internet pro pessoal da igreja e de todo jeito que você puder, porque isso ajuda a divulgar o material, tá ok? É isso aí, até próxima segunda ou quinta-feira se eu conseguir gravar.